bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Lembrando sempre que o Com Elas Podcast é uma produção do FDC Signature, que é o streaming executivo da Fundação Dom Cabral, né, de formação executiva. No FDC Signature você encontra cursos, trilhas, podcasts, ferramentas e muito mais. Conhecimento por assinatura com a excelência da 7ª melhor escola de negócios do mundo. Então, é hora de você assinar se você ainda não é, certo? Certíssimo. Certíssimo. Estamos aqui para lembrar isso. Olha, no episódio de hoje, nós vamos tratar de um assunto... É claro que eu gosto, né? Estou, assim, ansiosa para ouvir minhas colegas aqui. Liderança e comunicação. E aí, teremos perguntas importantes aqui, que nós vamos tentar debater e responder. Carol, eu acho que essa altura do campeonato, nossos ouvintes já sabem que a gente tenta responder as perguntas, mas a gente vai por alguns caminhos que surgem outras, né? Então, só o spoiler aí. Por isso que eu estou falando, nós vamos tentar, mas se de repente o papo for muito bom e for fluindo por outras veredas... Vem com a gente. Vem com a gente, só vem com a gente. Mas a gente garante que estamos falando aqui apenas verdades aproveitáveis. Bom, excelente. Para onde caminha a liderança? Como liderar transformações e causas justas? A comunicação é uma ferramenta estratégica, todo mundo sabe. Agora, para ela ser de uma liderança assertiva, envolvente, mobilizadora, aí é outro tipo de comunicação. O poder ou a impotência corrompe? Uau. Será? Uau. Dentro do estigma que a gente conhece? Pois é. Excelente. Por isso que você mesma, né, dona Blenda, que já está doida para começar a falar esse assunto de domínio dela. Eu tô, Carol, porque o tema liderança, ele me instiga muito, né? Esses dias eu estava procurando um filme para relaxar e caí num filme Água com Açúcar. E foi muito interessante porque a história era de um rapaz que ia assumir o negócio dos pais, com muita insegurança, né? Desse lugar de liderar, né, um negócio. E ele perguntou para uma pessoa ali da relação dele assim, será que isso é para mim? Será que eu sou capaz? Será que eu sou a pessoa? E a resposta que ele recebeu, por isso que eu estou contando aqui para vocês, eu achei ela fantástica, porque a conselheira dele olhou para ele e falou assim, liderança é uma decisão. Se você decidir ser o líder dessa companhia, você vai ser o líder dessa companhia. E eu trago isso porque a liderança está passando por um processo de policrises, né? Acho que você sabe muito bem disso. Quantas guerras será constantes a gente está, concomitantes a gente estão acontecendo agora? Talvez mais 10, 15, né, guerras ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, sempre há guerras no mundo, Sempre. ainda que a mídia só mostre aquelas que interessem. Né? Mas junto a isso, a gente tem uma crise econômica global, né, que impacta assim dentro das companhias, que impacta dentro da forma como as pessoas percebem, né, o seu dia a dia, o seu contexto, e é dentro desse cenário que a gente encontra a liderança. E aí, meninas, eu vou tomar liberdade de falar só mais um pouquinho alguns números que eu trouxe, porque eu acho que eles são muito relevantes para a gente engatar aqui a conversa. Pode provocar. E eu vou ler, pessoal, porque esses números são muito interessantes mesmo. Então, líderes de RH acreditam que apenas 23% dos líderes da organização têm capacidades necessárias para gerir num mundo disruptivo e sem fronteiras. Tá? É um dado da Deloitte. É muito pouco líder preparado, 23%, né? E aí vem aquilo que a gente está falando, mundo disruptivo, sem fronteiras, com todo esse contexto econômico, social que a gente vive. Outro dado, apenas 23% das pessoas estão engajadas no trabalho. Do Gallup, é um número do Gallup. E eu vou dizer mais, esse número aqui, quando ele traz 23% das pessoas, ele nem considera liderança. Porque a liderança também está desengajada. Então, todos os números de desengajamento que a gente
pesquisa, encontra, normalmente ele fala da equipe. Ele não fala da liderança, que também é um profissional que pode estar desengajado. Como Sim, é que esse sim. cara vai engajar, ou essa líder vai engajar a sua equipe? Não, e diante desses dados, a preocupação aumenta, né? Ou Sim, deveria aumentar, porque isso é menos de um quarto, né, dos números. Assim, menos gente, de um é quarto. baixíssimo. A gente tem que pensar nisso. Quer dizer, então, se isso aqui significa o quê? Que 77% das pessoas que trabalham Não tem perfil de né, liderança. não estão engajadas, não, e não estão Não estão engajadas, engajadas. né? Não estão sentindo esse engajamento. Bom, Isso é grave, isso é gravíssimo, porque qual é muito grave. num mundo onde a alta produtividade cada vez menos, equipes cada vez menos mais enxutas, a necessidade das pessoas, né, produzirem mais, como é que fica isso? E por último, 71% das pessoas já tiveram, opa, desculpa, esse dado, vou trazer um outro dado, só 2% dos jovens nascidos entre 97 e 2012 têm interesse em chegar a uma posição de liderança. Esse é um dado do Goring, NG, consultor da Harvard. Gente, isso é Meu demais. Não, Não, eu já aliás, é um fiquei dado de aliviada. menos. Não, eu já fiquei aliviada aqui, que os meus 2%. filhos fazem parte desse grupo aqui, né? Ah, E, felizmente, então, eles fazem parte desses 2%. Graças a Deus, então. fazem parte ou Ótimo. não fazem parte? Fazem parte. Eu falo que aqui é uma tentativa de sobrevivência da liderança. Quer dizer, Sim. a liderança morreu? Essa é uma pergunta que não quer calar. Porque parece que ocupar esse espaço, será que é só para os fortes? Será que é um espaço só para os super-homens e as mulheres maravilhas? E esse entorno dessa perspectiva, ela está impregnada nesse Está. lugar. É ou não é, Blenda? Lu, eu vou antes responder, trazer mais um dado que vai somar esse ponto, que é 71% das pessoas já tiveram um líder tóxico ao longo das suas carreiras. Esse é um dado de uma revista chamada é uma pesquisa, Toxic Buzz Survey. Eu vou trazer, né, uma tentativa de responder essa sua pergunta. Eu acho que tem a ver exatamente com esse peso, né, que se coloca Exato. nesse lugar, nesse papel da liderança, né? Então, se eu falo que 2%, se a pesquisa diz que 23% estão engajadas, eu trouxe, quem olha para o engajamento da liderança, que talvez esteja nesse entorno. Claro. Ô, gente, eu tô pensando uma coisa aqui. Vocês acham que a liderança ela é solitária? Eita, Sabe eu por acho. que eu tô pensando nisso? Uhum. Uma vez eu acho que eu vi Fernando Henrique falar. Eu acho que logo depois que ele saiu Da presidência, ou foi uma entrevista posterior. Acho que não foi logo depois que ele saiu da presidência, não. Acho que foi uma entrevista que ele deu bem depois. E ele estava falando dessa época que ele saiu da presidência. Então ele falava que ele se pegava, em muitos momentos, solitário com as decisões que ele, enquanto presidente, precisava tomar. Uhum. Então, acho que por mais que ele tivesse cercado de pessoas, de assessores ou, enfim, de equipe técnica, a decisão era dele. Era dele. Então, assim, será que a gente pode partir desse princípio? Interessante essa relação entre líderes e liderados, né? Porque pode também parecer que é o líder que não constrói um engajamento, mas quantas vezes, né? Esse líder ele não está nem sendo aceito. Então, como que eu vou construir engajamento Sim. com uma liderança que não foi validada? É. E o validada é essa busca do sim, do dia a dia, do cotidiano, das construções comuns, né? É muito bonito as pessoas falam assim: vamos cocriar. Vamos cocriar. Mas a cocriação na prática... Parece que é Deus cocriando o planeta Terra. É o tal trabalho em equipe, né? É. Tá, mas quem é essa equipe? Mas Você a questão... sabe verdadeiramente, porque é tão bonito, né? E clichê falar trabalho em equipe. Você é bom em trabalhar em equipe? Aquela clássica pergunta, né? De entrevistas, pergunta de RH, né? Se você trabalha bem em equipe, como é você em equipe, todo mundo acha que sabe. Todo mundo parte do pressuposto que sim, eu consigo. A prática é sempre um outro lugar. Que é isso que você estava falando, Lu. A prática é diferente, né, daquilo. Então, você acredita. Um líder, muitas vezes, acredita que sabe, mas não ouve
a base formada da forma devida. E quando a gente Vem a olha... vulnerabilidade. Eu queria que você falasse sobre Total. vulnerabilidade, Exato, Lu. porque aí entra a vulnerabilidade. É porque tem a ver também com esse papel fundamental da comunicação no exercício da liderança, que envolve... As pessoas acham muito que é o líder falar, Uhum. né? Mas muitas vezes é o líder escutar. Excelente. Muitas vezes é essa capacidade e eu acho que até uma coragem de você ouvir o que não está sendo dito, Uhum. de você ir atrás dos estigmas, dos sistemas de defesa, das resistências presentes. Como que você vai engajar um grupo que resiste àquela ação, que resiste à sua condução? Então, é quase assim, esse senso de esforço que a Blenda trouxe para nós, ele é presente na maioria da liderança, assim, eu acho que é esse sentido de cansaço, porque eu vou, comunico, em outros episódios a gente falou, vou lá, cascateio a informação, mas ela por si só não faz acontecer, ela não gera ação. E como que ela pode gerar ação? Quando esse líder sai daquele lugar de o salva-vidas, o herói. Porque quando ele personifica que tudo depende só dele e não dele com o grupo, a solução já ficou perene. Porque ele personifica a solução nele. Sim. Então, olha, eu acho que aqui a gente está até ampliando essa visão dos cenários mais perigosos diante de uma liderança. Porque Nossa, é perigoso. você me falou uma coisa que eu lembrei, assim, onde eu trabalho. Tem o gestor de uma área que ele saiu e ele carregava alguns projetos que estavam com ele. Então, quando a gente ia acompanhar com a equipe o andamento e as iniciativas, quando ele saiu, falou assim, aquilo estava na mão Dele. dele. Então, assim, ele não compartilhava com a gente. Ele até executaria, sabe? Ele poderia direcionar. Mas este gestor em específico, ele saiu com ele, saiu. Quando ele saiu com ele, saiu tanto o que seria know-how, executado, né? tanto o know-how, o conhecimento. quanto porque ele deixou só com ele, não compartilhou com a equipe. E uma da sua falando de escuta, eu lembrei, eu não sei onde que eu escutei isso, mas alguém falando que o líder deve descer a escada escutando e subir executando. Mas eu vou julgar essa pergunta aqui, porque eu quero ouvir principalmente Blenda e Lu. Flavinha, dê seus pitacos também, que eu quero saber. Esse quarteto, esse é um quarteto, é um quarteto. Como liderar a mudança, né? Como liderar uma mudança para um novo contexto. Eu posso começar? Vale milhões, gente. Esse episódio já está valendo milhões. Já. É uma pergunta de milhões, porque esse novo contexto pode ser muita coisa. Então, pode ser uma internacionalização da empresa, como pode ser uma expansão da empresa, ou como pode ser uma mudança de equipe. Pode ser a implantação de um sistema que vai atravessar todas as áreas e vários setores. Exatamente. Eu quero começar a responder, porque eu quero voltar num ponto que você trouxe, Lu, e que tem a ver com esse ponto, que é sobre o cansaço da liderança, que tem a ver com a diplomacia, que é o tema, né, um dos pilares aqui do nosso podcast. Uma das perguntas que, inclusive, você trouxe ali no início, Carol, o poder, ele... Deixa eu voltar aqui. O poder ou a a impotência, né? Corrompe. Qual dos dois? Por que essa pergunta eu quero conectar? Porque a liderança, e eu vou expandir um pouquinho esse conceito de liderança, não só a liderança no sentido formal do cargo, mas a liderança também por projetos, ou a liderança da minha carreira, enfim, ela demanda habilidades diplomáticas, né?
E aí, o que a Certo. gente está falando de habilidades diplomáticas, voltando, né, resgatando de outros episódios? A capacidade de se comunicar com clareza, de vender uma ideia, de Puxa. mostrar segurança, O alinhamento o com a imagem. alinhamento com aquilo, né, com aquilo que ele quer transmitir. Tem a ver com a a sua inteligência emocional para suportar Totalmente. pressões, suportar os nãos, né? E aí, o que que eu encontro, né? Uma inabilidade da liderança de desenvolver essas habilidades com a intenção, voltando na intenção, que é uma palavra muito presente aqui na nossa fala, com a intenção de mobilizar e realizar, né? Então, por que que eu preciso dessas habilidades diplomáticas? Para realizar, para conseguir tirar do papel um projeto, um plano, que aí se conecta com a tua pergunta da mudança, sair do plano das ideias, porque o papel aceita tudo, e Exato. transformar em algo Uhum. concreto. Como é que eu faço isso? Não é colocando na parede um novo valor de uma nova cultura, não é colocando novos comportamentos, não é divulgando massivamente um novo software, não é trazendo uma informação fria, né? É nesse processo de mobilizar e mudar comportamento. E aí, já te dou a palavra só para eu fechar esse raciocínio aqui. Quando ele não percebe essa necessidade ou negligencia, que vem o cansaço, da impotência de realizar. Eu escuto nas salas de aula, pelo Brasil afora, de norte a sul, que eu tive a oportunidade de conduzir treinamentos e cursos, enfim, um cansaço da liderança, e eu tive a oportunidade de perguntar: mas por que você está cansado? É sobrecarga de trabalho? Algumas respostas, sim, mas essa não é a única fonte da minha escuta. Tem também: eu estou cansada de tentar realizar, fazer e não conseguir. Tudo bem, essa conversa tá boa, né? Mas e na hora H, as pessoas, o grupo, esse time que não está engajado, por que que ele não está engajado? Porque ele resiste. Ele fala: eu não Exato. quero me mover para um futuro incerto. Eu não quero me mover para um lugar em que eu não tenho respostas. Eu quero a minha segurança que está no passado. Havia uma paixão no meu jeito de ser e fazer que está lá no passado. Uma lealdade. Quando eu saio dessa. Quando eu desconstruo isso, eu vou ser leal a quê? Quais são os valores que eu perdi? E para onde que eu vou? E por que que eu estou trazendo, só para finalizar essa história, por que que eu estou trazendo esse enredo? Porque a liderança, muitas vezes, se nega em ver isso. Por isso que o papel da escuta é fundamental. Então, a liderança, quando nega perceber a resistência, quando alguém lá na sua reunião levanta a mão e fala assim: não concordo. Aí você fala assim: passa a página. Ué, passa o slide. Não, não concordo. Não, passa. Você não está nem disposto A para escutar. entender qual é o sentido daquela rejeição ali. E do que ela está tentando se apegar a algo que é um valor que não está sendo visto. Eu não posso querer me mover para o futuro se a minha construção de conexão com o presente não existe. E o que eu vejo aí dentro, né, das mentorias que envolvem a competência comunicativa é que o líder, por exemplo, Blenda, veja bem, ele vira para mim e fala assim: Lu, eu já cansei de falar de accountability aqui na empresa. Eu falei: sério? Eu dou palestra todo mês de accountability A, B, C, D, de trás para frente. E se eu perguntar para eles, eles sabem o que é accountability. Eu falei: que ótimo, que excelente. Mas, na teoria, eu, Lu, não tenho a menor dúvida que eles sabem o que é accountability na teoria. Mas, na prática, de você se envolver, se comprometer, é muito distinto. E isso não se faz apenas com palestra. Você concorda comigo, Brenda? Olha, eu concordo e vou descer um pouquinho mais nesse Eita, problema que aí. delícia! Não, porque Cê sa- isso daí, diante dessa resistência toda, esse cenário todo que a Lu colocou, reforça-se a pergunta. Hum. Como que se lidera, então,
para uma Para mudança, para um novo contexto, com tanta resistência desse jeito. Se eu tenho esse número exorbitante, 77% de resistência, Uhum. como que se lidera? Ô, Carol, Mas sua pergunta é tão provocadora que nós vamos colocar isso lá no fórum. Lá no fórum. Porque essa é Isso. uma resposta de milhões e de muitos degraus de De reflexão, reflexão. de análise E de da natureza contexto, humana. né? E de contexto. Aí eu quero te ouvir, porque ela Então, falou, eu vou descer a é. escada, vamos Eu com vou ela. descer porque, coincidência ou não, eu estive numa empresa há muito pouco tempo e eu recebi uma demanda assim. Eu seria aquela que iria entregar o workshop de accountability. E aí eu fui entender, né? Onde estava o problema do accountability. E o que eu descobri? Eu descobri que o problema não era accountability. Opa! As pessoas tinham o tal do accountability, tinha a responsabilização sobre as suas entregas. E aí o problema era mais embaixo, por quê? Porque elas não sabiam qual era o seu papel, a sua responsabilidade, a sua meta individual. Olha isso! E aí, para a liderança, isso estava muito claro, porque foi passado no e-mail. Isso é verdade, esse bilhete, tá? Aham. Foi passado, foi feita uma reunião, foi passado as metas, foram passadas as metas, foram divulgadas, cascateadas, mas lá quem estava na ponta não sabia e não conseguia a resposta para o seu líder, que não conseguia saber a resposta. E eu trago isso porque talvez quem está nos ouvindo esteja passando nas suas empresas, no seu trabalho, por situação similar. Então, é cobrado por uma responsabilização, é cobrado por um comprometimento, mas eu vou me comprometer com o quê? E olha só que Ele nem louco. sabe, né? Na Ele cabeça nem dele, sabe. ele está entregando, porque ele está entregando, Ah, claro. certo? Ele está Claro. entregando. Ele tem uma entrega. Mas tem um gap entre aquilo que eu entrego e aquilo que eu preciso entregar, que eu não sei claramente o que eu preciso entregar. O que é que as pessoas esperam? Não, mas e aí, aquela máxima, né? Uhum. Lá da Alice no País das Maravilhas, lá. Do caminho. Do caminho. Se do você não caminho. sabe para onde vai, se você não sabe aonde quer chegar, Qualquer qualquer lugar caminho serve. serve. É. Qualquer caminho serve. E vamos agradecer, claro, agradeço aqui em nome do nosso quarteto fantástico, agradeço a todos, agradeço os nossos ouvintes que, né, nos encontrem já no próximo episódio. Vocês sabem que vocês nos encontram no LinkedIn, no Instagram, no Spotify e no YouTube, então você já sabe como se conectar conosco. Não se esqueçam do fórum, porque você pode deixar as suas perguntas no nosso fórum de discussões e nós vamos responder e vamos, inclusive, trazer. Essas perguntas são também trazidas para serem respondidas aqui. Então, a sua pergunta pode ser uma delas, tá? Meninas. Carol, só antes de terminar, uma dica para quem é assinante do FDC Signature. Tem cursos de liderança, liderando pela primeira vez, lembrando sempre da comunicação, dos cursos que vocês desenvolveram. Então, tem ali um repertório. Quem ainda não é assinante, lembre-se que toda hora é hora, certo? Nunca é tarde para começar, né? Não. O problema é não começar. Exatamente. Né? Então, muito obrigada. E ficou com gostinho de quero mais? Tem mais! Tem mais.